Olá e bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. A todos vocês que são novos aqui no canal, fica o convite sempre para clicar rapidamente antes da gente entrar no assunto aqui no botão para se inscrever, né? Em inglês subscribe, né? E se vocês já fazem parte do canal, nunca custa dizer que aquela notificação é super importante estar apertada. Cada vez menos os vídeos estão sendo entregues organicamente para as pessoas, a não ser que elas peçam. Então, se você já faz parte aqui do canal, clica ali naquele sininho de notificações para você receber o aviso sempre que tiver um vídeo novo no ar. A conversa hoje é sobre um tema que tem sido muito repetido como mantra pelas pessoas que defendem essas políticas chamadas neoliberais, né? Que são essas políticas mais, vamos chamar assim, pró-mercado. Eu não gosto de usar essa palavra que fica parecendo que as políticas progressistas abominam o mercado, né? Nos países progressistas não existe a tal figura do mercado, e é mentira. Se você for ver, vários países que têm políticas extremamente progressistas são países que lideram até rankings, né, de liberdade econômica e etc. E algumas pessoas veem uma contradição nisso. Não, não é. É só a questão de você ter um país que respeita a presença do mercado, faz com que os mercados fluam de uma forma eficiente, sem desperdícios, né? Mas ao mesmo tempo você entende que aquele Estado existe para o bem-estar social de todos, para fazer com que todos possam ter oportunidades, todos possam ter possibilidades na vida, e quando essas possibilidades não são oferecidas, o Estado tem que intervir, né? Uma palavra que as pessoas têm meio que medo assim, mas tem que estar presente e cumprir o seu papel. Mas é exatamente essa cabeça, né, que imagina que o mercado tem que ser absolutamente livre, etc., que costuma repetir quase como um mantra, como eu disse, que a gente deveria buscar nossos governantes, né, entre os grandes gestores de empresas, né, que um governante, seja ele um presidente, um governador, um prefeito, ele é como um CEO de uma grande empresa, e que o país, ou que o estado, ou que o município deve ser gerido como uma empresa. Muito aquela história do um gestor, um gestor, um gestor. E isso é assim, é um grande erro imaginar que um governante deve ser como um grande CEO e o país deve ser tocado como uma empresa. E tem muitas coisas erradas nesse raciocínio, né? Como existe também um erro muito grande naquelas pessoas que dizem que um país é como se fosse uma família, e sobre isso a gente já até gravou um vídeo em maio do ano passado, uma conversa com Pedro Rossi, uma conversa muito boa, e que se vocês não assistiram vale a pena ir lá, em maio do ano passado, uma conversa minha com Pedro Rossi. Mas hoje vamos falar sobre esse mito de comparar o Estado a uma empresa, né? E o governante a um grande CEO. A primeira grande diferença é que nas empresas o principal elemento que existe é o da competição, onde uma empresa ganha e as outras empresas perdem, né? Aprendi muito sobre isso recentemente, né, com meu amigo João Paulo Pacífico, esse um grande empresário, e que fez uma palestra falando sobre os jogos finitos e jogos infinitos, né? O objetivo de todo jogo finito, um jogo que acaba, né, é você ganhar e os outros perderem. Esses jogos de tabuleiro são assim, jogos de cartas são assim, jogos numa competição olímpica são assim. Só que existem os jogos infinitos, onde o objetivo não é ganhar e os outros perderem, é o jogo nunca acabar. É aquilo sempre poder continuar existindo, por isso o jogo infinito, né? E um governante deveria tocar, né, um país, ou um estado, ou um município, como você toca um jogo infinito, né? Porque o objetivo é fazer com que aquela sociedade perdure, fazendo com que as pessoas que vivem nessa sociedade possam se perpetuar, né? Através de seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, com qualidade de vida, com muitas possibilidades, com dignidade, e não
como uma empresa que existe para o seguinte: olha, nosso objetivo é conseguir um lucro muito grande, é ganhar dessas nossas competidoras e chegar no final desse nosso jogo de tabuleiro aqui com uma grande vencedora. E o problema é que quando você começa a tocar um país assim, como se estivesse tocando uma empresa, como um jogo finito, você tem uma dificuldade muito grande de entender que o objetivo de um país é que todos ganhem, né? Todos devem ser beneficiados pelas políticas públicas, pelas medidas que um governante toma. E quando eu digo todos, são todos mesmo. Numa empresa isso é muito diferente, né? Porque numa empresa você pega as pessoas que estão indo mal ali na empresa, você demite, manda embora aquelas pessoas. Você pega algumas pessoas que não têm o perfil daquele negócio que você está fazendo e você manda embora, demite. Aí você deve estar pensando, pô, o Eduardo está falando isso. Eu estou sendo assim realista, como funciona o mundo capitalista. As pessoas agem assim nas grandes empresas. Só que no país você não tem o direito, né? Nem que você não deveria, você não pode de jeito nenhum fazer isso. Não tem aquela pessoa que não tem perfil de ser brasileiro, não está indo bem, etc. Então essa pessoa vamos mandar embora do Brasil. Isso não existe. E aí você deve estar pensando, pô, mas é mais ou menos o que eles fazem nos regimes autoritários. Exatamente, né? Regimes extremamente autoritários, cruéis, etc., tratam um país como se fosse uma empresa. Eles demitem aquelas pessoas que não interessam, exilam, mandam embora, matam, exterminam, né? Por isso que a gente vê no Brasil, olhando historicamente, o extermínio da população indígena, o exílio de pessoas que pensavam de outra maneira, as pessoas tocando o país como tocaria uma empresa capitalista, né? Uma empresa que está ali disputando para ganhar no seu nicho e para beneficiar só aquelas pessoas que estão lá em cima no poder daquela empresa. E isso é um problema enorme. Isso é um problema enorme, né? Você gerir um país da forma como você iria gerir uma empresa, trocando, pensando como descartáveis, desnecessárias, piores, as pessoas que não têm aquele comportamento ou aquela performance que você gostaria e beneficiando um grupo muito pequeno. Porque uma empresa faz isso, né? Uma empresa ela acaba beneficiando aquelas pessoas que estão lá em cima na empresa e essas pessoas lucram com um trabalho que acaba sendo, as pessoas também não gostam dessa palavra, né, mas explorado de uma grande massa de trabalhadores que está lá embaixo para beneficiar essas poucas pessoas que estão em cima. Um país que é tocado como uma empresa, né, e quando a gente coloca os empresários para tocar um país, a gente está correndo esse risco. Um país, o governante acaba fazendo isso, beneficiando um pequeno grupo em cima, explorando um grande grupo embaixo, exatamente como faz uma empresa. E a gente acaba achando que temos que colocar as pessoas no poder que são os grandes empresários. Olha que loucura o que a gente está fazendo, né? A gente está estimulando um país que protege um grupinho pequeno de pessoas que está na diretoria do país, né? Que está nos cargos mais altos do país, quando deveria ser exatamente o contrário, né? O país deveria se preocupar com aqueles que estão ficando para trás, com os mais pobres, com aqueles que não têm oportunidade, esses que nas empresas são mandados embora. Segunda coisa, que o objetivo de uma empresa é maximizar o seu lucro. Essa é a variável que você tem que maximizar. Quem já fez engenharia aí, lembra que quando a gente tinha aquelas equações diferenciais, você tem que escolher a variável que você vai maximizar e fazer a derivada em relação a essa variável e achar o ponto de máximo ou mínimo, né? Que acontece? Quando você tem um país, a variável que você tenta maximizar não é o lucro, né? É o bem-estar das pessoas que moram nesse país. E esse é outro erro enorme que esses neoliberais, né, eles acabam cometendo. Existe até uma passagem interessante do Milton Friedman, né, um dos grandes deuses aí, né, desse pessoal que abraça o neoliberalismo. E ele visitando um daqueles países asiáticos que cresciam pra caramba na década de 80 e 90, ele visita um canteiro de obra desse país que crescia muito e tinha um monte de gente cavando com uma pá ali, ajudando na obra. E aí ele chega e fala assim, poxa, por que vocês estão cavando com pá, assim? Por que vocês não usam tratores? E aí o governante desse país fala assim, para a gente poder dar emprego para as pessoas. Aí ele fala assim, pô, então por que você não usa colher em vez de pá? Vai dar emprego para muito mais. Aí começa ali meio que
tirar uma onda ali com o cara, e os neoliberais usam muito essa história como uma história engraçada, não sei o que mostra a estupidez que aquele país asiático estava fazendo. Só que eles não conseguem entender que a função de um Estado é redistribuir riqueza e deixar um legado. É só isso, né? Um Estado não lucra, um Estado não gasta, o dinheiro não aparece. Primeiro que o Estado as pessoas personificam, acham que o Estado é uma pessoa, não sei o que está ficando mais rico, mais pobre. Não, o Estado é o seguinte: ele escolhe as pessoas de quem ele vai tirar o dinheiro, escolhe as pessoas para quem ele vai dar esse dinheiro, e nesse processo ele deixa um legado. Então, por exemplo, ele pode tirar R$1 bilhão das pessoas através de impostos, né? E pegar esse R$1 bilhão, distribuir para 1 milhão de pessoas, R$1.000 para cada uma dessas 1 milhão de pessoas, e dar para essas pessoas. Vai ter algum resultado econômico, elas vão gastar dinheiro, vai dar alguma ativada na economia, como se fosse uma Bolsa Família. Mas ele pode chegar e fazer o seguinte: olha, eu vou escolher 1 milhão de pessoas e vou contratar para construir escolas, e vou pagar R$1.000 para cada uma. Os R$1.000 vão continuar chegando, né, nesse 1 milhão de pessoas, só que em vez de não ficar nada nessa primeira fase do processo, onde o dinheiro vai parar nelas através do Estado, ficam uma escola, várias escolas construídas aí nesse processo. Ou seja, você redistribui o dinheiro de onde tirou esse 1 bilhão e para onde foi esse 1 bilhão, e deixa um legado, que são escolas, etc., para as pessoas que moram nessa sociedade poderem usufruir. Então, um bom governo é aquele que consegue redistribuir bem esse dinheiro e deixar um bom legado. Por isso que o ótimo não é nem o trator. O problema do trator: você não redistribuiu riqueza nenhuma, parou só na mão do dono da empresa, né? Ficou um legado, mas você não redistribuiu nada. Nem fazer com colher, porque aí você redistribuiu tudo e não ficou legado nenhum. O ótimo é mesmo a pá, né? O que você regula ali é o tamanho da pá, né? Qual a tecnologia da pá que você vai colocar, mas é um negócio que o Estado tem que ser usado dessa maneira, porque senão, se ele é usado como uma empresa para maximizar o lucro, as outras variáveis, por definição, não vão ser maximizadas, né? Então isso é um outro erro muito grande que as pessoas que imaginam um Estado como uma empresa cometem. As pessoas podem dizer: mas realmente é um jogo sim de competição, porque compete contra os outros países, e tem esse jogo entre os outros países, mas isso é uma variávelzinha só do problema. Para vocês terem ideia, se o quanto você exporta, ou seja, o quanto você consegue ser competitivo com o resto do mundo, fosse a variável a ser maximizada, né? Você pega, por exemplo, Botsuana, as exportações são 40% do PIB em Botsuana. Na República Democrática do Congo, um dos países mais pobres do mundo, né? Você tem que as exportações são mais ou menos 100% do PIB, né? Enquanto isso, na China são menos de 20% do PIB, né? Na Inglaterra também um pouco mais de 20%, 25% do PIB. No Brasil são em torno de 15% do PIB. Ou seja, essa é uma das variáveis da história. Claro que é importante você ser competitivo com os outros países, mas não é isso que é a função do governo, não é ganhar dos outros países. Tanto é que no limite, e aí novamente explicando, né, para quem fez engenharia, no limite assim, não é que você vai fazer isso, é só para estudar o seu caso. Então você leva para um limite, ou seja, no limite você pode viver só ali dentro do seu país, ou seja, comprar, as pessoas compram e vendem as coisas que são produzidas ali naquele país e não depender do resto do mundo. Novamente, no limite, isso é só um exercício teórico, hipotético. É claro que no mundo como o que a gente vive é muito mais eficiente você ter esse comércio internacional e até fazer ele da melhor maneira possível. Mas o objetivo, novamente, é maximizar a qualidade de vida das pessoas, né? E aí, para finalizar, eu gosto muito da sabedoria popular. Outro dia eu peguei um táxi aqui em São Paulo, e aí o taxista falou assim: olha, você sabe por que esse moço que a gente elegeu aqui como governador, ele não vai dar certo? Porque ele fica falando essa história de que é gestor, que o Estado é como se fosse uma empresa e etc. E eu vou te falar qual é o grande problema. Ele se achando gestor, ele acha que todos nós estamos trabalhando para ele, que é assim que funciona o patrão da empresa. O que ele não entendeu ainda é que quem trabalha para a gente é ele. Ele que está sendo contratado para trabalhar para a gente. E é isso. Você ser um governante é servir, cuidar, ver quem precisa de auxílio, quem está ficando para trás. Reequilibrar possibilidades, oportunidades e maximizar a qualidade de vida, desenvolvimento humano. Isso é o que a gente deveria buscar, e não um CEO para o nosso país. Nosso país não é uma empresa.
é uma comunidade, é uma nação que a gente deveria cuidar com muito carinho. Um abraço e até o próximo vídeo.